Só vamos iniciar nossa oração. Nosso Deus e Pai, em nome do seu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, pedimos, meu Senhor, a tua presença em nossa live. Que o Senhor tanto venha falar por nós, como venha abrir também o nosso entendimento, de cada um de nós, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fale com cada um de nós, para que através, meu Deus, da tua santa palavra, nós venhamos ouvir a sua voz, ouvir, meu Deus, o teu falar, nos orientando, cuidando de cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos, então, ter uma direção, porque sem a tua palavra para nos dirigir, nós somos como aqueles que não têm luz nos olhos. Ainda que há luz em nossos olhos, sem a tua direção não sabemos para onde ir, como agir, como proceder. Então, meu rei, fale conosco. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. E se há algum entre nós enfermo, que o Senhor venha curar, pois ele recebeu, nesta manhã, a unção com óleo. E agora eu te peço, cura ele de qualquer enfermidade, de qualquer situação que ele esteja vivendo, que está incomodando. Tire agora, meu Pai, toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer incômodo, onde chega a nossa voz, que chegue o poder do Senhor para livrar, para curar, para transformar, para abençoar. Em nome de Jesus, ó Deus. É isso que eu te peço. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos, então, ouvir a palavra. Abra aí a sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João. No capítulo 21 do Evangelho de João. Por favor, abra aí. João, capítulo 21. Nós estamos no... Vamos ler o versículo 15. Diz assim: depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a dizer, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas,
ama-me? E disse Simão: sim, Senhor, sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu, por ser a terceira vez. Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. E sabe que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Você se lembra quando o Senhor Jesus disse para os discípulos que ele seria preso e que ele seria até mesmo levado à morte, e que para onde ele ia os discípulos não poderiam ir, que ele ia sozinho? E Pedro disse que iria com ele até para a morte. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele negou ou não negou? Negou. 3 vezes. E Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama. E nas 3 vezes ele confirma que ama. Para cada negativa que ele deu para Jesus, Jesus fez a pergunta para ele. Para cada negativa. Ele negou perante a mulher, depois ele negou perante a serva lá, que ele até começou a espraguejar, e pela terceira vez que ele negou, Jesus fez as 3 perguntas para ele. E ele afirmou as 3 vezes que ele amava. Esse Pedro aqui era o mesmo Pedro que negou. Ele aqui ele ainda não era batizado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descido, dado. Deus não havia concedido o Espírito Santo a ninguém. Só Jesus que tinha o Espírito Santo. E só a presença de Jesus com eles os iluminava, os protegia, os abençoava. Eles, perto de Jesus, eles eram protegidos pela santificação do Espírito Santo. Quando Jesus foi preso, ali estava um homem, Jesus. O Espírito Santo, naquelas horas de presídio que ele ficou preso, que ele ficou apanhando por nós, pagando os nossos pecados, ele estava só. Ele era homem. Ele era Jesus homem, suportando tudo aquilo que ele suportou por nós. Por isso que Pedro se sentiu sozinho. Pedro se sentiu sozinho, os discípulos, todos os discípulos fugiram. Mas quando Jesus ressuscitou, então Jesus já era o Todo-Poderoso. Já era o Senhor do Senhor e ele tinha que ir. Ele tinha que ir para o Pai, porque se ele não fosse para o Pai, nós não teríamos o Espírito Santo. E não teria como ele cuidar de nós. Porque ele, em forma de homem, como eu, você, ele só poderia estar aqui, num lugar só. Mas ele, em forma de espírito, ele se tornou onipresente. Ele pode estar aqui no Japão, na China, em qualquer lugar do universo, do mundo, ele pode estar porque ele é onipresente.
presente. E hoje nós temos, ele está aqui comigo, está aí com você, justamente porque o Jesus homem deixou de existir, voltou para o Pai, então eles nos enviaram o Deus Espírito Santo. Amém, pessoal? Houve o tempo do Deus Pai, que era a palavra, a promessa, que ele andava no meio do povo. Ele andou no meio do povo 40 anos. 40 anos ele caminhou pelo deserto junto com o povo, em forma de uma nuvem. De dia, nuvem, de noite, fogo. Aquela coluna que vinha do céu de fogo. Fogo que iluminava os caminhos do povo. E uma coisa interessante que eu estava lendo a semana passada, que é muito interessante, que muitas vezes a gente lê e passa assim meio despercebido, é que as sandálias que eles usavam nos pés, você pode ver lá depois, ela não envelheceu. A gente usa um sapato um mês, todo dia, ele deforma todo. Eles andaram 40 anos com aqueles sapatos, com aquela sandália, andando na areia, porque andar na areia é aí que deforma mesmo, que afunda um lado, afunda o outro. A Bíblia diz que a sandália dele não deformou. A roupa que eles usavam não desbotou. Pare para pensar na grandeza desse Deus. Eram quase 3 milhões de pessoas no deserto. Não tem supermercado para comprar nada. Como que aquele povo não morreu de fome? Eles não tinham tudo o que eles queriam comer. É bem verdade isso. Porque eles reclamaram do alho, do coentro, do cominho do Egito. Mas não faltou o pão, o alimento. Não faltou o alimento. Porque o Deus supre todas as nossas necessidades. Talvez você não tenha o que você queria ter, mas não te falta nada. Porque Deus está guardando você. Uma vez que você se voltou para Ele, uma vez que você abandonou seus deuses, seus ídolos, para ouvir a voz dele, você fez uma sacola e jogou seus ídolos fora e se voltou para Ele, confessando que Ele é o seu Deus, que você o adora, então Ele tem cuidado de você. Talvez não, eu tenho certeza, que Ele não te dá o que você quer. Você não tem tudo o que você quer. Mas não te falta nada. E o que você não tem, eu posso até afirmar e garantir isso para você. Você não tem porque você não tem estrutura, condição de ter o que você quer. Porque Deus é Pai. E Pai só atende à necessidade do filho, que ele tem condição de gerir. Você, como mãe, o pai, que está aí, o avô, o seu neto te pede R$ 200 para comprar doce na escola. Seu netinho de 5 anos, 3 anos, 6 anos, você dá R$ 200 para ele comprar doce na escola? Você não dá, porque ele não vai fazer, vai fazer bagaceira com aquele dinheiro. E Deus sabe. Talvez você está pedindo algo para Deus que você não está pronto para receber. Quando você estiver pronto, Ele vai te dar, mas não te falta nada. Mas, pastor, eu estou aqui com a enfermidade pedindo para ser curado. Se Ele não curou você até agora, Ele sabe o motivo. Talvez se Ele te cura, você perde a sua salvação.
É melhor você permanecer com esse problema e ser salvo do que você se livrar desse problema e perder a presença dele. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da sua necessidade. Ele conhece você. Você pode estar no meio de 8 milhões de pessoas, que a população do mundo é mais ou menos isso. E ele ouve sua voz. Você não já teve uma oração atendida por Deus? Ele te ouviu. E ele conhece você. Ele te escolheu, ele te chamou, ele te gerou, ele te conserva. É ele que mantém você. É ele quem te dá condição de você estar aqui, nesse momento. Vamos voltar aqui para a leitura da palavra dele. Aí ele fala para Pedro: na verdade eu te digo que quando eras moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando forem velhos, forem velhos, estenderá a tua mão e outro te vestirá e te levará para onde tu não queiras. E dito isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: segue-me. Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que, na ceia, reencostava a cabeça sobre seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Quem é que há de trair? E vendo Pedro, a esse disse: Senhor, desse que será? Desse que será? Aqui, eu entendo que o Senhor Jesus estava falando de um discípulo amado dele. O que será? E Jesus disse para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu entendo que Jesus fala aqui de Judas que o traiu. Porque sempre no nosso meio, queridos, tem um traidor. Sempre no nosso meio. Não é trair o homem, não. É trair a confiança de Deus. A pessoa está por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, de repente ela se vira as costas e vai embora. Não foi o que fez Judas. A traição de Judas é a mesma traição daquela pessoa que caminhou com Jesus e voltou para a sua velha religião e voltou para as suas paixões deste mundo e virou as costas para ele. É uma traição da mesma forma. A gente condena Judas. Todo mundo. Você pode ver que o nome que você não encontra em pessoas, qual é? Maria tem muito, José tem muito, João tem muito. Você já viu alguém chamado Judas? Eu não conheço nenhum Judas no dia de hoje. Você conhece? Alguém aqui conhece um Judas? Eu não conheço.
Nem o nome quer dar para as pessoas. Mas ele está sempre no nosso meio. Sempre, querido. Não tem jeito. Eu creio que essa passagem, quando Jesus fala, porque Judas era muito amado por Jesus. Judas era um discípulo que o Senhor Jesus tinha toda a confiança nele. Era fiel. Era um homem íntegro. Era reto. Por que o senhor fala isso, pastor, de Judas? Um minutinho só, senão vai descarregar aqui o computador. Pastor, por que o senhor fala isso de Judas, pastor? Você entrega o seu dinheiro na mão de qualquer familiar que você tem? Não digo nem amigo, digo familiar. Você não entrega. E Judas, toda a oferta que entrava na igreja de Jesus, era ele quem administrava. Era ele quem alugava as casas, era ele quem comprava comida, era ele quem comprava as roupas de Jesus, era ele que fazia tudo. Ele foi uma vítima do diabo, ele se deixou levar. Mas era uma pessoa muito amada por Jesus. Porque se fosse qualquer um que traísse Jesus, a dor não seria tão grande. E você sabe que a gente só sente uma dor muito grande quando a gente é traído por uma pessoa que a gente ama muito. Ana? Então o Senhor Jesus diz: que te importa se ele ficar conosco, se eu quero que ele fique conosco? Que te importa? Falou para Pedro aqui, ó, versículo 22. E disse Jesus: eu quero que ele fica, até que eu venha. Jesus não já veio lá no passado, no tempo dos discípulos, mas ele disse que vai vir de novo. Eu quero que ele fique até que eu venha. O que te importa? Segue-me tu também. Deixa ele aí. Aí ele fala do joio, que nós sempre teremos o joio no nosso meio. Os agricultores do campo ali, do homem, queria arrancar o joio, que foi semeado à noite. Perguntaram: Senhor, o senhor não semeou só boa semente? Foi, mas à noite o inimigo veio e semeou o joio. Quer que nós arranquemos o joio, Senhor? Ele falou: não. Se você pode arrancar trigo junto com o joio. Na hora da colheita, a gente separa um do outro, porque na hora da colheita a gente vai ver a diferença. Quem aqui já levou trigo para casa que o pastor deu numa reunião da prosperidade? Lá atrás, quando a gente dava as coisas. Quem levou? Deixa eu ver, faz assim com a mãozinha, ó. Então, aquilo ali que o senhor levou, você levou, era joio, não era trigo. O joio não fica daquele tamanho em pé. O joio, quando chega àquele tamanho, faz isso. O trigo, quando chega daquele tamanho, o trigo, ele faz isso, ó, por causa do peso dos grãos que fica no cacho. Mas o joio não, o joio continua em pé, porque ele é palha. Você pode ver que se apertava ele assim, não tinha nada dentro. Eu até pensava que que o pessoal tinha tirado o trigo de dentro. Mas se bate para tirar o trigo, ele desmancha todinho, aquela espiga. Então, verdadeiramente, aquela espiga que nós levávamos para casa, bonita, né? Era o joio. E eu sempre pensei que era trigo. Fui enganado muitos anos. Joio. Na hora da colheita, querido, os trigos, ó, dobra, o joio permanece em pé. Então, vai ser fácil separar o joio do trigo. Por isso que o Senhor Jesus disse que na hora da colheita vai fazer a separação. E eu creio que aqui também acontece a mesma coisa. Ele fala aqui
né? Deixa que ele fique aí até que eu venha. O que você está importando com ele? Segue-me também, tu. E deixa ele aí, que eu cuido dele. Deus é que sabe. Tudo que Deus faz é bom. Deus é perfeito. Deus é justo, Deus é sincero. Nada que acontece nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Se ele não permitir, não acontece. Ele permite certas coisas que têm que acontecer. Olha só o que eles dizem aqui. Divulgou, pois, entre os irmãos, dito que aquele discípulo a quem Jesus amava, olha só, não havia de morrer. Porém, não lhes disse Jesus que ele não morreria. Ele não falou isso. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Ele não estava falando de um discípulo. Ele estava falando de um espírito. Ele estava falando de um caráter. Ele estava falando de um tipo de pessoas que sempre estará no nosso meio. Você pode ver que aquela pessoa que ia com você para a igreja, estava sempre junto com você, de repente ela sumiu. Não vai mais. Você passa lá, ela nunca está pronta. Vai saber. Pastor, quer dizer que essa pessoa é joio? Não sei. Aí é com Deus. Aí é Deus. Não sei. Aí ele diz assim: esse discípulo testifica dessas coisas e as escreve, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Olha que coisa fabulosa, gente, que está aqui, olha. Eu acho a passagem mais linda da Bíblia que eu acho é essa aqui, ó, versículo 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, está fazendo e vai fazer. Se cada uma das quais fosse escrita, ou será que Jesus morreu? Morreu ou não morreu? Hein, gente? Jesus continua hoje o mesmo ou ele morreu lá na cruz? Ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo. E ele continua fazendo hoje. Por isso que não tem livro. Olha aqui, ó. Ó, se cada uma fosse escrita, cuido que ainda no mundo mundo todo, não poderia conter os livros que se escrevesse, os milagres que ele fez, está fazendo e vai fazer. Você vê que é uma coisa muito grandiosa. No mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos pelas coisas que ele fez, está fazendo e vai fazer. É muito glorioso isso aqui, gente. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ele está aqui conosco, ele está aí com você. Ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, no meio delas, ele estaria. Pense nisso. E ele faz a mesma pergunta para você. Você o ama? Então, apacenta as ovelhas dele. Outro dia, numa outra oportunidade, eu quero falar com vocês desse João 15. 15, 21, 15, é melhor dizendo. Onde ele diz aqui, ó. Depois de ter jantado, Jesus disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, amo mais do que esse. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Uma vez ele falou cordeiros e 2 vezes ele falou ovelhas. Eu vou explicar para vocês o que é esse cordeiro aqui. Mas vai ficar para uma outra mensagem. Curva aí a sua cabeça, vamos falar com Deus.
que eu já falei o suficiente para hoje. Pede o pessoal do YouTube colocar o nome e a igreja, porque tem poucas pessoas que colocaram. Vai saber mesmo jeito. Você que está no YouTube, coloque aí a igreja qual você participa, tá? Por favor, e da onde você é. Por gentileza. Senão, eu não fico sabendo. Tá? Vamos fazer oração. Curva a sua cabeça. Meu Deus. Grande é o Senhor. Soberano é o teu poder. Único, Deus eterno. Só o Senhor, meu Pai. Só o Senhor é eterno e viverá eternamente. E nós que somos criaturas tão pequenas, tão fracas, tão falhas, ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor nos ama porque dentro desse corpo terrestre existe um tesouro valiosíssimo, uma alma. Uma alma que também é eterna. E o Senhor tem essa promessa para nós. Então, meu Deus, perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos erros. Diário, nós erramos, pecamos no falar, no pensar, no agir. Pecamos todos os dias, meu Pai. Mas nós não amamos o pecado. Meu Deus, eu não amo o pecado, Senhor. Eu amo a Ti, meu Pai. Eu amo o Senhor. E essa pessoa também que ora conosco, ela também não ama o pecado. Ela ama o Senhor. Então, perdoa as falhas, as fraquezas nossas. E nos alimenta, meu Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana. Abençoe o nosso evento que teremos nos próximos dias. Coloque as Tuas mãos, meu Pai. Tome a direção das nossas vidas. Guarda a nossa casa, nossa família. Guarda os nossos entes queridos, meu Pai. Senhor Jesus, por favor, meu Pai, diga isso para ele. Senhor Jesus, não me deixe eu te negar, não, Senhor. Diga para ele, Senhor Jesus, não me deixe eu te abandonar. Se for para mim te negar, meu Pai, amanhã, o Senhor sabe. Então me tire desse mundo hoje. Eu não tenho prazer nessa vida, Senhor, se não for para fazer a tua vontade, para te servir. Eu entrego cada ouvinte em tuas mãos. Guarda, proteja eles. E tenha misericórdia em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Pessoal, eu vou ficar agora só com o pessoal do Teams. Deixa todo mundo no YouTube. Você que está no YouTube e é coordenador, faz parte da coordenação do Caleb, por favor, vai para Meet que eu quero falar com vocês, tá bom? Você que é membro do Caleb, até semana que vem. Deus abençoe. Vou encerrar essa sessão aqui no YouTube. Boa noite.